Bom dia, povo do sexto ano. E hoje nós vamos fazer a leitura com a interpretação textual do texto da página 168, onde fala o seguinte: você sabe o que você está comendo? Aí diz o seguinte: a dica da vovó, o anúncio da televisão e até os interesses políticos se misturam, com pesquisas sérias confundem o consumidor, ávido por receita para emagrecer e viver mais. Essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mito. Os enganos começam pela carne, e a principal vítima dos preconceitos é a de porco. Originalmente, ela era gordurosa, mas há tempos perdeu medidas. A seleção genética segue a tendência light do mercado e a de preferência dos animais magros. Informa Luciano Rota, veterinário que é especializado em nutrição animal. Antes, a capa de gordura tinha, em média, 5,5 centímetros e agora tem 1,5 centímetros. O bife de pernil de filé mignon com o mesmo tamanho e praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada de alimentos, pois ela é que recobre e protege as células cerebrais. Ou seja, é importante. Não sei de onde veio a ideia de não se deve comer gordura saturada. Questiona Seminários Martins Domene, da Faculdade de Nutrição da Universidade de Campinas. Precisando dela, assim como precisamos de colesterol. O problema são as quantidades. É o excesso que tem feito até dos sucos de frutas uma ameaça à saúde. Mesmo sendo 100% naturais, os sucos não devem ser consumidos à vontade, por serem calóricos. Sede de mata com água. Sede se mata com água, que não tem calorias. Então, o texto fala do que devemos consumir e tudo que devemos consumir temos que ter cuidado para não estar ingerindo muito. Na interpretação textual, a primeira questão vai falar sobre o seguinte: essa mistura de interesse se transformou em um grande refogado de mitos. Retire do texto uma frase que contribua para desfazer um mito sobre o consumo de sucos de frutas. Aí ele, lá no texto, onde ele diz o seguinte: mesmo sendo 100% natural, os sucos não devem ser consumidos à vontade por ser calóricos. A segunda questão diz o seguinte: identifique no primeiro parágrafo do texto os elementos que constituem a mistura referida pelo pronome demonstrativo essa. Onde ele fala na dica da vovó, o anúncio da televisão, interesses políticos e pesquisas sérias. A terceira vem assim: como esse artigo traz como tema alguns mitos sobre nossa alimentação, a autora utilizou a expressão refogado de mitos no início do texto. Das palavras a seguir, qual delas nos leva ao mesmo campo semântico da palavra refogado? É a palavra salada. E a quarta, os enganos começam pela carne. Transcreva o primeiro parágrafo uma palavra ou expressão que substitui a palavra enganos pela frase sem alterar seu sentido. Mitos. E a quinta, nós vamos analisar a frase do terceiro parágrafo e responder as perguntas propostas. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação, pois ela que recobre e protege as células cerebrais. Vamos analisar essa pergunta aqui. Ao iniciar o parágrafo, muitas vezes os pronomes esses, essa
E isso resume todo o parágrafo anterior com o acontece com isso nessa frase. Como ele inicia o terceiro parágrafo do texto, o seu referente é todo o segundo parágrafo. Passando nisso, você resumiria os parágrafos. Qual o pronome demonstrativo em destaque que se refere? O pronome vai ser falar toda carne, independente de ser bovina, suína ou de aves, tem gordura saturada. Letra B. Transcreva o referente do pronome ela, gordura saturada. Letra C. Porque a gordura saturada é útil ao nosso organismo, porque ela recobre, protege as células cerebrais. A sexta. Praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele cria uma frase em que a palavra destacada tenha significado. Algumas pessoas ultrapassam a medida. A professora tomou uma medida para estimular a leitura. E vamos aqui para o texto 2. Desde que a enumeração das casas apareceram nas metrópoles europeias no século XVIII, cada cidade tem um jeito diferente de colocar algum algarismo nas suas construções, mas todas elas partem de um princípio comum: escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. Seguindo essa regra, surgem muitas possibilidades na história histórica. Veneza, na Itália, as casas ganham os números de acordo com os métodos que se separam de um edifício. O importante em cada bairro, na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração cresce de acordo com a distância entre a relação ao chamado marco zero, que sempre fica no centro da cidade. Esse ponto é a principal referência para determinar onde fica o começo da via e indica qual lado recebe as casas com números pares ou ímpares. Em São Paulo, por exemplo, o início da via é definido como a ponta mais próxima da Praça de Sé. Quando a rua é paralela ao marco zero, seu início é a ponta que fica mais próxima, em linha reta. Essa referência, outro lembrete importante, é que nem sempre duas ruas que correm lado a lado têm numerações parecidas. Isso acontece por quando elas nascem em um mesmo ponto, duas travessas que começam em uma mesma avenida, por exemplo, o que nem sempre ocorre. Transcreva do texto a frase a qual se refere à expressão essa regra. Escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. Analisando o seguinte parágrafo do texto, qual é o adjetivo utilizado para qualificar a cidade da Veneza? Histórica. Transcreva a expressão substituída pelo termo esse ponto, marco zero. Na cidade de São Paulo, qual é a referência? A Praça da Sé. De acordo com o texto, o costume de numerar as casas de uma rua. Nós vamos começar na Europa, mas não existe uma forma comum a todas as cidades. Décima, segundo o texto, existe sempre um ponto importante em cada cidade que determina como fazer a numeração das casas. Dando continuidade à interpretação textual agora no livro da Editora Moderna, na página 271 e 272, vai falar sobre o texto quando a escola é de vidro. Vocês vão estar fazendo a leitura desse texto e respondendo as páginas seguintes. Na página 271, tem assim, reescrever as frases, para não substituir as palavras que estão em destaque em cada frase. Na letra A, diz o seguinte, por isso é que tinha boa postura, por isso é que tinha bom porte. Mas Dona Demência não era sopa, mas Dona Demência não era difícil de lidar. Já no outro dia a coisa tinha engrossado, no outro dia a coisa tinha complicado. Dona Demência ficou furiosa de um choque nele. Dona Demência ficou furiosa, deu um cascudo nele.
Aposto que essa rebelião foi fomentada pelo Firuli. Aposto que essa rebelião foi estimulada. Vocês, nessa primeira questão, é só vocês estarem substituindo as palavras destacadas por uma equivalente. Depois da leitura do texto, vocês vão ver que aí tem as respostas no final do texto. Aí vem a outra. Quem é o narrador desse texto? O narrador do texto deve ser um dos alunos que aparece no texto. A colocação de alunos em vidros é um método rotineiro na escola. Em sua opinião, por que se aplicava esse método? Porque em vidros os alunos ficaram mais disciplinados, fáceis de controlar. De que forma esse tipo de ensino prejudica os alunos? As crianças ficavam sem ação e reprimidas, não podiam participar direito das aulas, ficavam tolhidas. Como você acha que eram os meninos que tinham de sair da escola por não se acomodarem? Os alunos eles podem ter entendido o texto literalmente, logo a resposta será em altas grades. Ele pode ter entendido que o texto metaforicamente, e nesse caso a resposta será algo como: deveriam ter opiniões próprias, ser crianças extrovertidas, inteligentes e comunicativas. Se ocorrer a primeira hipótese, a resposta do aluno não deve ser considerada errada, pois ele ainda terá a oportunidade de entender a metáfora contida no texto. A terceira questão. Havia sempre professores que aceitavam pacificamente o sistema da escola. O que é para vocês explicar esse porquê? Sempre tinha sido assim e não acreditava quando alguém dizia que havia escolas diferentes, sem vrido nenhum. Para ele só existiu escola com vrido. A chegada de Firuli, a escola provocou várias reações entre as pessoas. Letra A. Pode-se dizer que Firuli era discriminado na escola? Sim. Por quê? Pois não havia vrido para ele. Mas os professores achavam que não havia problema, já que ele não pagava a escola mesmo. Já como ele não pagava a escola, os professores não se importavam com ele. O fato de não ter tido vrido e assistido às aulas mais à vontade acarretou certas consequências na escola. O fato do garoto estar fora do vrido e apresentar desempenho superior ao dos colegas provocou outras crianças o desejo de ficarem livres também. Ele não ficava submetido às regras que a escola colocava, que tinha que estar sempre dentro do vrido. A quinta, você sabe que em muitas narrativas existem 4 etapas principais. Uma situação inicial, um acontecimento que quebra essa situação, que é o conflito, um ponto mais emocionante, que é o clímax, e a construção de uma, que é o desfecho. Considerando a estrutura, qual foi o papel dele? O papel dele foi de estabelecer a quebra da situação inicial. Ele gerou o conflito, que como ele não ficava no vrido, ele dava despertando nos outros colegas para saírem também. E a decisão de seu Hermenegildo de mudar o sistema da escola para essa etapa deu certo para a construção da nova situação para o desfecho. Apesar de bastante contrariado, a princípio o diretor acabou decidindo mudar de estilo. Em sua opinião, por que as pessoas às vezes resistem tanto às mudanças? Aqui vocês vão estar falando que as pessoas têm, em geral, um modo do novo, eles têm medo do novo, têm medo do desconhecido. Por isso que algumas pessoas têm esse medo de estar indo em busca do novo. O texto Quando a Escola é de Vidro é uma história de ficção, mas sugere uma crítica. Que tipo de escola? A crítica é que os alunos têm aquele sistema rígido, em que os professores e os colegas são
muito inflexível, ou seja, é onde os professores e os coordenadores vão ditar as regras e os alunos vão ter que estar assimilando, vão ter que estar adquirindo sem eles estarem dando o ponto de vista deles. E na 8ª, releia o conceito de escola experimental no glossário do diretor. Estava realmente criando uma escola desse tipo? Não. Seu único interesse era não gastar dinheiro comprando vidros novos. Para fundar uma escola experimental, ele teria de criar e testar novas maneiras de ensinar. E ele não queria. Pode-se dizer que no desfecho as escolas experimentais também são criticadas? Sim, esclareça. Sim, por quê? Que existe uma crítica a esse tipo de escola. Porque se eles têm uma regra, eles têm a regra na escola e eles não aceitam mudança, então todo mundo tem que estar se adequando àquela escola, à regra deles e a maneira de como eles trabalharem com esse sistema, já que eles não aceitam a opinião. Por isso que quando esse menino chegou, que ele não quis estar dentro desse vidro, que a escola era de vidro, ele não pagava a escola e os professores não se importavam com ele. Mas o desempenho dele durante as atividades, tudo que acontecia era melhor do que os alunos que viviam na escola de vidro. Por que o dele era melhor? Porque ele era livre, ele ia atrás de conhecimentos, novas informações e se dava melhor do que os alunos que estavam já com eles. Essa foi a nossa atividade de hoje. Tenham todos um bom dia e uma ótima atividade.